Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje nós vamos conversar sobre critérios de mediação. Mas antes eu quero lembrar que nos meus vídeos anteriores eu já trabalhei 2 critérios de mediação. Alguém aí lembra? Pois é, eu trabalhei o primeiro critério, que é intencionalidade e reciprocidade, e trabalhei também o critério de significado. Então, são 2 critérios. E esse terceiro é o critério que vai fazer a ponte entre esses 2. Então, fiquem bem atentas, anotem o que for possível e se você tiver dúvidas, olha, eu quero te ouvir. Mande a sua dúvida que eu vou te responder, certo? E também te convido para assistir ao vivo às minhas lives e mentorias. Por quê? Porque lá eu também mostro como fazer a mediação, certo? Então, combinamos assim, vai me acompanhando e eu vou, então, tirando a sua dúvida. O nosso propósito aqui do EduSer é ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a aprender, a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Conto com você, porque a maratona da inclusão é muito grande e precisa de realmente pessoas bem engajadas. E acredito que vocês estão me seguindo, são pessoas engajadas nesse movimento da inclusão, onde o nosso objetivo maior é acelerar a aprendizagem da criança com deficiência. Conto com você. Então vamos agora ao nosso critério. Esse critério a gente chama o critério de transcendência. Enquanto o critério de intencionalidade e reciprocidade, o símbolo é uma lupa, ou seja, você tem que deixar claro para a criança qual o seu objetivo e ter dessa criança a atenção, por isso o símbolo é uma lupa. No significado é como se fosse uma chave, o símbolo é uma chave, a chave que eu vou abrir algo e ao abrir eu sei o que está do outro lado, né? De uma porta, por exemplo, então eu sei o significado. Agora, para eu juntar essa lupa a essa chave, temos então um símbolo que seria a ponte. A imagem da ponte simboliza a transcendência. E ela liga, né? A transcendência, ela liga a atividade cognitiva. Então, o que ela faz? Ela pega o que a criança já sabe, que é a zona de desenvolvimento real, que a criança já vivenciou, e vai além do aqui e agora, ou seja, faz a criança pensar em algo que está além daquela atividade. É como se fosse uma memória, uma lembrança, algo que ela viveu e ela está então relembrando aquela situação. E quanto mais transcendência a criança fizer, mais significado ela vai construir e mais aprendizagem terá. Lógico, aqui didaticamente eu separei esses 3 critérios universais que devem compor a tua prática pedagógica ou clínica diária. Qualquer mediação que a gente faça com a criança, esses 3 critérios são fundamentais, por isso que eu estou ensinando vocês. Existem mais 9 critérios, mas por enquanto ele não vem ao caso. Se você usar esses 3, já é suficiente, certo? Os outros são critérios mais específicos, de caso a caso, como eu já mostrei em outros vídeos. Mas a gente sempre junta esses 3 e mais alguns. Então vamos ver aqui, ó. A transcendência, por isso que a transcendência é a ponte, né? Ela é a ponte entre aquele ato concreto da tarefa em si e todo o pensamento que foi desencadeado desse ato de pensar, né? Desse exercício de pensar. Então a transcendência é onde a criança generaliza, porque se você explica um determinado conteúdo, é nesse conteúdo que ela vai começar a pensar em experiências que já teve e vai fazer a ponte. Ou seja, ela pega o que ela sabe
e aí o professor leva até onde ela não sabe e aí ela faz a ponte. Oba, eu já vivi isso em algum lugar. Ah, isso aconteceu comigo tal dia. Ah, isso é legal porque fez isso comigo. Então, essa ponte é fundamental. Olha só, e na transcendência, onde a criança constrói as estratégias cognitivas, porque são as estratégias do pensamento que depois ela vai usar essa experiência em outras situações. E também ela aplica conceitos, né? Ela faz relações entre os conceitos. E esses conceitos, então, vão ser aplicados em situações diferentes. É como essa imagem vocês já viram em alguns outros vídeos meus. Aqui é um estímulo, é uma parte, certo? Quando ela faz a transcendência, o que acontece? Esse estímulo ele acaba percorrendo uma rota mais ampliada, para o todo, para as áreas vizinhas. Porque por associação. Então, o estímulo novo, vai se associar a outras experiências que estão na memória dessa criança e vão vir à tona. Com esse movimento o tempo todo, e receber um estímulo e fazer várias conexões, mexer na memória, mexer na sua experiência anterior, faz com que a criança construa um significado. Então, e aí o importante é que nesse movimento do pensar, ela cria um sentido, né? Que é o significado. Acabei de falar. Então a transcendência, ela busca novas relações. Só que assim, são novas relações cognitivas, isso ocorre lá dentro. É como se as sinapses que estavam adormecidas, elas começassem a fazer mais conexões. Com aquela memória que estava guardada, com aquela experiência que não foi muito significativa, naquele momento, mas a criança começa a fazer a ponte, relacionar uma coisa com a outra, o que a professora está trabalhando com algo que aconteceu com ela. E isso vocês vão ver hoje ainda nesse vídeo, quando eu trabalhar a mediação propriamente dita, porque eu vou usar perguntas que vão fazer com que a criança pense em coisas ausentes. E isso você tem que anotar, certo? Para depois aplicar também. A transcendência, ela ajuda nessa construção do significado, ela liga conhecimento, ela amplia o conhecimento. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui de mediadora, né? A mediadora, ela mostra uma série de brinquedos para a criança, que pode ser Lego, pode ser bloco lógico, pode ser brinquedos mesmo de montar, qualquer tipo de brinquedo. Ela mostra os brinquedos, certo? Só que ela explora uma série de detalhes. E nesse detalhamento do brinquedo, ela ativa as funções cognitivas, aquelas de entrada, de elaboração e de saída, que eu sempre converso com vocês sobre isso. Em outros vídeos eu vou explicar um pouco mais de como é que isso acontece, certo? E aí nós temos uma modificação do padrão dessas funções cognitivas. Quando você detalha uma tarefa, um brinquedo ou um jogo com a criança, antes mesmo dela jogar ou fazer a tarefa, há então uma modificação do padrão das funções cognitivas, porque você trabalha com percepção, com análise, com compreensão, e isso gera tanto significado quanto as transcendências. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando aqui, o teu cérebro está tentando fazer transcendências. Opa, ela está falando disso, então é isso que acontece lá com o meu aluno. E esse pensamento que ocorreu agora em você que está assistindo o meu vídeo, chama-se transcendência. Transcendência é pensar em alguma coisa ausente, que não está aqui, em frente o teu celular e comigo, né? Não está ausente. Você não pegou de forma concreta, você não viu a pessoa, você não viu um vídeo da pessoa, foi agora, nesse exato momento. Então, essa busca o tempo todo de transcendência é um exercício cognitivo que o cérebro faz porque tudo que ele percebe
ele quer dar um significado. Então, ele vai buscando fazer transcendências para ver, afinal, o que essa mulher está falando para mim? E aí você constrói um sentido. Na criança é a mesma coisa. Nesse momento que você está fazendo transcendência sobre o que eu estou falando, é um momento especial da sua aprendizagem. Você está aprendendo. Então, assim, para aprender a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, descobrir a intencionalidade. Hoje a minha intencionalidade com você é te explicar e mostrar como a transcendência ocorre. Se você tem interesse, você é recíproco a receber essa informação. Então, o primeiro critério está posto. O segundo critério é a própria transcendência. Cada coisa que eu vou falando aqui, cada coisa que eu estou falando, você está pensando e fazendo as suas conexões. E ao fazer isso, você constrói um significado. Então, nós temos os 3 critérios universais aqui presentes nesse vídeo. Entre eu e você. Viu? Na criança não é diferente, é igual, acontece da mesma forma. E o importante é assim, que essa criança pode ter um comprometimento intelectual. Porque a partir do momento que você gera essa necessidade e tem interação com ela, o cérebro vai se comportar da mesma maneira. Mesmo com fragilidades. Então, a mediação de transcendência, ela trabalha sempre junto com intencionalidade, reciprocidade e significado. Esses 3 critérios de mediação estruturam a experiência de aprendizagem mediada. É a base, né? Então, se você acompanhar todos os meus vídeos, você vai ver que já imediato você já pode mudar a sua prática, seja de sala de aula ou de clínica, de atendimento. Cada atendimento que você fizer, coloque esses 3 critérios e utilize. Vai fazer parte do teu planejamento. Transcendência ativa as áreas próximas. O que é isso? Vejam bem, você tem a zona de desenvolvimento real. Eu sempre falo disso. Isso não é do Forster, é do Vygotsky, né? Quem fez pedagogia sabe que a nossa base de aprendizado e a base teórica de muitas propostas curriculares tem Vygotsky como o alicerce. Por quê? Porque Vygotsky fala da questão de quanto mais se desenvolve, mais aprende. Quanto mais aprende, mais desenvolve. Esse é o sistema dele. E era fundamental a presença do mediador humano. E vem o Forster e diz como é que se faz essa mediação, que é isso que eu estou explicando para vocês agora. Como é que faz essa mediação cognitiva? Como Vygotsky morreu muito cedo, com 37 anos, ele não teve tempo de explicar tudo isso, né? E o Forster, na mesma época, os dois nasceram na mesma época, né? Acho que é 1937, e eles então construíram essa abordagem, né? De realmente fazer com que a pessoa aprenda interagindo com o meio social. Eles são interacionistas. Então, nós temos a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe fazer sozinha, e o potencial. Sabe o que é aqui o potencial? É o vir a ser, aquilo que eu, enquanto mediadora, acredito no meu aluno. Eu acredito que ele é capaz. Eu acredito que ele vai aprender a ler. Eu acredito que ele vai aprender a escrever. Eu acredito que ele vai melhorar a sua qualidade de vida. Eu acredito que ele pode controlar um pouco mais o seu comportamento. Independente do que você acredita, e você não tem de imediato. Isso aqui ainda é um potencial a ser desenvolvido. E qual é o papel do mediador? Atuar aqui, ó. Eu pego o que meu aluno já sabe e gero necessidades e amplio. Vou mediando. Nessa mediação, quando ele faz a transcendência e constrói o significado, e ocorre a aprendizagem, então ele volta para a zona de desenvolvimento real. Aqui é real, eu vou novamente, gero uma necessidade, aí o aluno constrói o significado, faz transcendência e aprende. Aprendeu, vira real. Então, venho sempre nessa direção, ó, como se fosse uma espiral.
Essa mediação, ela é ativada pela transcendência, porque ela dialoga com as áreas vizinhas do cérebro, ela faz novas rotas cognitivas. A transcendência exige que as sinapses se movimentem, busquem uma resposta ao estímulo que está sendo recebido. A transcendência não é simplesmente uma transferência, não é isso. Transcendência é algo muito mais. A transcendência ela provoca uma ação intelectual. E essa ação ela é abstrata, porque não tem nada concreto ali. O concreto é a minha tarefa. Mas o que a criança está pensando, o que desencadeou o pensamento da criança é completamente abstrato. Porque nessa abstração aqui, intelectual, a questão do tempo e do espaço não é essa aqui, né? Porque como a gente pensa em alguma coisa ausente num determinado local e num determinado tempo, que eu não consigo controlar. Ultrapassa o ato concreto da significação, envolve, a transcendência, ela envolve a questão cognitiva, mas também emocional. Veja agora, nesse momento, quantas transcendências você está fazendo. Às vezes você está até sorrindo, está alegre. Meu Deus, eu faço isso no meu aluno e não sabia que o nome disso era transcendência. Então, a questão emocional também aflora muito, né? Eu lembrei disso. Lembrei que um professor meu na pedagogia falava isso para mim. Então, esses momentos, né, que foram significativos, tiveram um significado para você, mas ele ficou armazenado lá na memória, num cantinho lá. E com a transcendência você ativa esse cantinho, né? Você ativa essa memória que estava ali. Essa fase aqui é muito interessante eu explicar para vocês, porque quem já leu algum livro do Gardner sabe que essa explicação que eu dei aqui, ela é muito parecida com a compreensão genuína do Gardner. E também com Asbel, quando ele trabalha com a ancoragem, por associação, né? A aprendizagem se torna significativa quando eu coloco algo novo e a criança, então, faz a ligação com o que ela já sabia. Há uma ancoragem, aí a aprendizagem se torna significativa. Então, nós temos vários autores que também colocam essa situação, mas utilizando um outro vocabulário, um outro entendimento. Mas a diferença é que o que eu estou mostrando para vocês acontece na prática. Aqui, geralmente, é a teoria explicada. Transcendência, ela ocorre a partir de uma interação que vai além da necessidade imediata ou direta. Aí aqui eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu já trabalhei isso, especialmente nos meus primeiros vídeos, que é a questão da capacidade, necessidade e organização do cérebro. Então, preste bem atenção aqui, ó. Quando eu faço transcendência, o que é a transcendência? Eu vou ampliando essa necessidade. E ao gerar a necessidade, o cérebro ele tem a capacidade, que é a plasticidade, de se organizar. E daí ele cria uma estratégia cognitiva. Criando uma estratégia cognitiva, ele cria novas rotas das sinapses. Olha que coisa mais linda, gente. Então, qual é o nosso papel enquanto mediadoras? Nosso papel é o seguinte: deixando clara a intencionalidade e a reciprocidade, nós temos que fazer perguntas para que as crianças consigam transcender o papel que você está trabalhando, a tarefa que você está trabalhando. Que ela consiga sair dali, levar o seu pensamento fora de um tempo e de um espaço que é controlado por nós. Nisso, eu estou gerando uma necessidade cognitiva de conexão entre as sinapses. Aí o que o cérebro vai fazer? Porque todo estímulo, as sinapses querem dar uma resposta imediatamente, o mais rápido possível. O cérebro vai se organizar e criar as estratégias cognitivas. Veja, é como se fosse uma fórmula.
Agora, nós só temos que saber, e vocês têm que fazer um treinamento de quais as perguntas são as perguntas certas para gerar essa necessidade. E para isso eu estou aqui, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês como é que se faz. Todos os meus vídeos têm a parte teórica que eu gosto de explicar e tem a parte prática de como colocar essa teoria no dia a dia do teu consultório, da tua sala de aula. Então, eu mostro, é como se eu apresentasse para vocês, a gente chama de um GPS cognitivo. E aí, lógico, eu não quero engessar vocês num tipo de pergunta ou no outro tipo de pergunta. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar como funciona, dar esse GPS, dar algumas pistas do que você pode encontrar nessa ação mediadora e você vai ampliar tudo isso elaborando outras perguntas de acordo com a necessidade do meu aluno. Então, isso que é o bonito, né? Porque a gente não tem... tem algumas pessoas perguntando, tem um livro só de perguntas? Não tem um livro só de perguntas. Tem perguntas que foram elaboradas para determinada função cognitiva, mas isso você não encontra na internet. Não tem. Eu tenho porque estou há muitos anos trabalhando dessa forma, né? Mas eu mostro para você como se faz. E se você tiver interesse, converse comigo, vamos fazer juntas. Então aqui eu vou mostrar então, chegou a nossa parte do vamos mediar. Vou mostrar para vocês essa imagem. Primeiro, né, é um cartazinho que tinha lá na minha escola que eu trouxe para casa. Recebi junto com a apostila, né? Que diz meio ambiente, 5 de junho. Aqui tem uma menina reciclando lixo. Aí tem outra com um cachorro, 2 meninos aqui, um japonês e um menino preto, um menino de bicicleta e um menino aqui regando flores com água, regando, e tem um gato. Então essa é a descrição mais ou menos. Vocês guardem aí essa imagem ou retornem no vídeo quando eu estiver mediando, certo? Mas qual a minha intencionalidade? Lembram que eu falei de intencionalidade? Qual a minha intencionalidade? Hoje vamos usar nossa memória, nossa lembrança. O que você acha? Se eu falar para a criança de modo assim, pessoal, hoje nós vamos trabalhar as lembranças, memória, vocês querem? Elas não vão querer, tem que ser algo empolgante. Pessoal, hoje eu trouxe uma novidade. Vamos trabalhar com a memória, as lembranças, aquilo que já aconteceu com a gente em algum lugar. Vamos contar, fazer uma roda de contação do que aconteceu com a gente quando a gente era pequeno ou quando a gente tinha 3 anos, 4 anos. Quem lembra? Olha, vai ser muito legal. Quer dizer, a intenção do mediador, ela pode ser expressada por palavras, por gestos e pelo olhar. E se a gente fizer isso tudo um combo, a criança se sente mais atraída ainda. É igual contação de história. E a reciprocidade. Como é que eu vou saber se essa criança está recíproca a isso? Também pelos olhares, pela atenção delas, mas eu posso fazer perguntas. Será quase um faz de conta? Será uma brincadeira com perguntas que vão fazer você pensar coisas que não estão aqui. Quem topa? É desafiador. Olha só. Aí as crianças, eu quero. Às vezes não sabe nem o que a gente falou direito, mas ela quer. Então ela vai saber que tem alguma coisa desafiadora, alguma coisa interessante na aula. Então vamos lá. Sempre essa é o ligar o GPS. Como é que se liga o GPS? Pega lá, olha, vê onde está o botão e aperta. Aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, ó. Observe a página. Então, essa página aqui que eu mostrei para vocês, ela é bem complexa. Ó, observe a página. E não faz nenhuma pergunta. Dê um minutinho aí para a criança observar os detalhes dessa página. Olha, gente, isso aqui é um cartaz, como eu falei, mas podia ser uma página da apostila,
uma página de um livro didático onde tem muitas imagens. Geralmente, quando você inicia um capítulo, você tem sempre a primeira imagem do capítulo que diz mais ou menos o que vai acontecer dentro daquele capítulo. Se é sobre a água, aí tem cachoeira, tem chuva, né? É temático. A primeira página do capítulo ou da unidade. Você pode usar todos eles para mediar. Então, aí depois da criança observar, sempre, dá um tempo para ela observar. Você pode pedir para ela descrever o que ela vê e que novidade tem na página. Porque assim, ó, eu já trabalhei com vocês aqui figuras geométricas, já trabalhei comparação com galinha, né? Imagem de galinha, já trabalhei outras coisas. Aqui nós temos novidade nessa página, que são uma página com muitas letras, né? Frases, geralmente eu uso, mas eu uso um cenário só. E ali tem 4 ou 5 cenários, isso é uma novidade, né? Tem muita informação ali. E aqui eu vou começar a fazer as perguntas. Essas perguntas, elas vão ser todas, meu objetivo é transcendência. É isso que eu quero que você aprenda. Que perguntas eu posso fazer que vão fazer a criança pensar em algo que não está aqui nesta imagem. Como é que eu vou fazer perguntas para ela de coisas que não estão aqui? Vamos lá. Olha o menino de óculos que está à sua esquerda. Por que a sua esquerda? Porque ela está olhando o cartaz de frente, certo? E aí à esquerda tem um menino com óculos que está regando uma flor. Aí eu pergunto, o que ele está fazendo? Descreva. Aqui tem um pré-requisito, mas como eu já trabalhei com vocês em outros vídeos, essa transposição virtual, que é uma operação cognitiva, eu já expliquei isso. Você, então, por associação, deve saber o que eu estou falando. Se não, tem que ir lá ver o meu vídeo, mas trabalhar o esquerdo e o direito numa imagem. A gente pode pedir para a criança fazer essa transposição, se colocar no lugar do boneco, para a imagem do menino ter esquerda e direita, ou você se coloca na frente e dá a pista que é a direita ou a esquerda de quem está observando, é o ponto de referência. O que ele está fazendo? Descreva. Você já fez isso? Gente, essa segunda pergunta já é transcendência. Você já fez isso? Quando? O tempo. Como foi? O espaço. Onde? O espaço. Tá vendo aqui? Uma simples pergunta e eu já estou gerando nessa criança transcendência. Já imediatamente. Aí depois, já viu alguém fazendo isso? De novo transcendência. Quem? Quando? Me conte. Olha, eu estou buscando na memória a transcendência. No cartaz em cima tem um menino de bike. Você notou? Como ele está? O que isso te diz? Você já andou de bike? Como foi? Novamente transcendência. Olha só, eu estou aqui no cartaz, no concreto, ok? E aí depois de eu analisar o concreto, fazer a pergunta sobre o concreto, eu vou para o transcendente. Eu faço uma pergunta para a criança pensar naquela situação. Como ele está? Você já andou de bike? Como foi? Tem algum episódio interessante que tenha acontecido com você quando você andou de bike? Novamente, transcendência. Alguém da sua família tem bike? Outra pergunta de transcendência. Então, todas essas perguntas, o que eu estou fazendo? Que a criança pense em alguma coisa que não está ali. E cada vez que isso acontece,
é configurado como transcendência. Quanto mais transcendência o meu aluno fizer numa aula, mais significado ele vai construir. Mais significado. Olha a menina do lado direito com o cachorro. O que ela está fazendo? Então, novamente, estamos no concreto, no cartaz. Você já fez isso? Quando? Como foi? Me conte. Transcendência. Viu como é fácil? Às vezes você já até faz isso, mas não sabe, não tem essa intencionalidade, né? Você não sabe que isso é transcendência e o quanto fazer transcendência é importante. Sabe, ó, para tudo e me escuta. Imagine agora você numa sala de aula, ou se você não quer se colocar nessa situação ruim que eu vou descrever, imagine uma professora na sala de aula explicando uma matéria e o aluno diz, prof, eu queria falar. Daí ela diz, não, agora não é hora de falar. Aí daqui a pouco o outro, prof, eu quero falar. Não, mas agora não é hora de falar. Vamos ficar de boca fechada aí porque vocês têm que me escutar. Gente, cada vez que a criança disse, prof, eu quero falar, é porque aconteceu ali uma transcendência. Ele ligou o que a professora estava falando com alguma coisa da memória dele. E o melhor seria a professora deixar ele falar isso. Porque quando alguém fala de uma transcendência, por causa dos neurônios espelhos, outros amigos também vão fazer transcendência. E a professora nega isso, né? Ela não permite isso. Então você, professora, que está sabendo que agora a transcendência é uma das coisas mais importantes para que a criança construa um significado daquilo que ela está aprendendo, deixa as crianças falarem. Deixa ela externalizar o que ela está pensando. Porque a linguagem organiza o pensamento. Isso dizia Vygotsky. E eu acredito nisso. Então, quanto mais oralizar, mais ela vai organizar o pensamento. Então, quanto mais transcendência fizer e for socializada com os outros colegas, vai desencadear nos outros colegas também outras transcendências que vão colaborar com o primeiro aluno que falou e vai gerar, então, uma rede de significados compartilhados. Isso é muito bom, espetacular. Você tem um cão ou não? Ah, porque lá é o cachorro, né? A menina tem um cachorro. Você tem um cachorro ou não? Tomar uma aguinha. Você tem um cachorro ou não? Você gostaria de um? Transcendência, gente. Você gostaria de um? Imagine o que você faria se tivesse um cachorro. Olha, essas perguntas aqui eu digo que são perguntas maravilhosas, são perguntas mágicas para desenvolver o cognitivo. Olha, eu tenho uma outra história aí para vocês. É uma criança síndrome de Down de 5 anos que eu estou atendendo, né? Até orientando também a uma mediadora que trabalha também com essa criança. E aí essa criança ela gosta muito de cachorro, mas a mãe dela não gosta de cachorro. Então nós começamos a fazer a mediação de uma tarefa e ele não se concentrava. Ele não queria, ele queria fazer outra coisa. Então eu resolvi mostrar um cachorro no meu celular. Eu disse, olha o que eu trouxe aqui, tem um cachorro. Aí ele falou comigo que gostava de cachorro e fizemos a mediação. Quando eu devolvi ele para a mãe falou assim, odeio cachorro, odeio cachorro. Eu não quero que não quero que ensine nada de cachorro para o meu filho. Então assim, há um complicador aí tremendo, né? Quando a família não consegue perceber que foi ótimo a mediação feita do cachorro. Ótimo. E agora nós estamos começando a atender a mãe, né? Que tem algum problema ali que deve ser tratado. Mas assim, o que eu quis dizer com isso é
que qualquer ação que a criança consiga externalizar e manter a sua atenção é fundamental para desenvolver o cognitivo. Então, essa mãe deveria ter agradecido o filho dela ter ficado meia hora concentrado falando de cachorro. Mas não conseguiu perceber isso ainda, né? Mas, vamos lá. Como você... imagina o que você faria com o cachorro, como você ficaria? Olha o emocional na transcendência aí. Olha a felicidade, né? Como você ficaria? Quantas coisas boas faria com esse cachorro? Do lado da menina, há 2 meninos, um preto e um japonês. O que eles estão fazendo? Vamos observar. Você já plantou algo? Como foi? Transcendência. Gostaria de plantar? Imagine como seria se você plantasse uma árvore ou plantasse uma flor. E, gente, nessa imaginação, ela está fazendo transcendência. E você pode já aproveitar isso, fazer um plano no quadro do passo a passo do que é plantar. Do começo, meio e fim na construção de um texto, por exemplo. Gostarias de plantar alguma coisa? Vocês podem plantar com as crianças, fazer no concreto. Imagine como seria. Quais as cenas que você mais gostou e por quê? Que lembranças, memórias você teve ao analisar essas cenas? Novamente, transcendência. E por último, eu tenho algumas perguntas aqui que é como se a gente fechasse o processo de mediação. Porque assim, é lógico que você está atendendo lá, de repente o teu atendimento é de 1 hora, mas a criança chega, ela encontra o seu espaço, isso leva uns 5 minutos, você conversa mais um pouco com ela, coloca a intencionalidade, né? Vê se ela está recíproca a receber as informações e depois você faz a mediação, que deve durar aí em torno de 20 a 25 minutos de perguntas. E logo em seguida, você, no final das perguntas, você vai tentando fechar, né, aquela sessão, construindo um significado. Por que as lembranças são importantes? Eu tenho certeza que as sinapses não pensavam que eu ia fazer esse tipo de pergunta. Quando eu dei esse estímulo, mesmo oral, em forma de pergunta, houve uma irritação dessa sinapse. E aí, o que ela faz? Ela quer mandar uma resposta imediata. E aí eu vou forçar de novo ela a construir uma outra rota para me dar uma resposta. Terias alguma lembrança para me contar? Você gostou de lembrar? Então, pessoal, espero que hoje vocês tenham gostado dessa mediação por transcendência. Olha, recomendação, assista 1 vez, 2 vezes, quantas vezes for necessária, pare o vídeo. Se você não entendeu, pergunte para mim, eu estou aqui para te ajudar, certo? Então, assim, eu sei que eu te ensino o caminho, né? Mas a sua história é você que vai construir, passo a passo, mas é você que vai construir. Conte sempre comigo, eu estou aqui para te atender, tirar suas dúvidas, pode me perguntar, me encontre ao vivo, faça perguntas ao vivo nas lives, que eu respondo todas as perguntas que são feitas. Aproveite, vamos nos juntar, realmente levantar a bandeira da inclusão, chega de desculpa, vamos fazer a diferença na vida dessas crianças. Certo? Um abraço e até a próxima.